e da palavra dele. Mas vem para cá, vamos ao ensino que eu quero levar para você agora. Vamos falar sobre morte. O que é morte? Você sabe o que é morte? Ah, morreu, acabou. Não. Morte é separação. Morte quer dizer separação. Quando Deus disse ao primeiro homem que ele criou e colocou ele numa comunhão com Deus em um ambiente de gozo, de paz na terra, chamado paraíso, Deus ordenou a ele que ele teria essa vida permanentemente, vivendo em comunhão com o Senhor. E Deus advertiu a ele, porque sabia que o diabo ia tentar, porque Deus permitiria para o homem usar o livre-arbítrio, que quer dizer direito de escolha. Porque Deus não fez um robô, Deus fez um ser pensante, com razão, entendimento, autoridade para decidir e escolher. Deus criou um ser pessoal. Ele não criou um robô alienado. Ele criou um ser pessoal com vontade própria e poder de decidir e de escolher. E dentro desse dom que Deus deu ao homem, Deus também mostrou a responsabilidade de usar esse dom. O dom da escolha, o dom de decidir. E quando Deus disse a Adão que ele teria liberdade para viver toda a orientação de toda a direção que ele tinha naquele ambiente, e Deus colocou uma restrição, que era ali o ponto que ia levar Adão a se submeter ou não a Deus. E Deus disse: olha, Adão, da árvore da ciência do bem e do mal, não coma do fruto dela, porque no dia que você comer, você morre. Você pode viver eternamente nessa vida de paz, de gozo e abundância, de tudo que eu te ofereço aqui, com a minha comunhão. O homem tinha relação com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Mas a partir daí, quando Adão usa o direito de escolha, o dom que Deus deu a ele, para decidir, escolher e tomar decisões, mas Deus tinha avisado. O homem não pecou inocente. O homem não pecou porque não sabia. O homem pecou por escolha e vontade própria, decisão que ele usou tomando a liberdade de escolha que Deus deu a ele. E quando ele peca, acontece aquilo que Deus advertiu para ele não seguir, que iria acontecer: a morte. E o que foi a morte ali? Quando Adão pecou, Deus disse: se tu comer, tu morrerás. Adão pecou, Adão desobedeceu, porque o pecado ele consiste aí. O pecado ele consiste na desobediência à ordenança de Deus, à palavra de Deus, à direção de Deus. Quem não anda submisso na direção de Deus tem liberdade de escolher andar contrário, transgredir, mas é advertido do juízo, da pena que vai sofrer, da punição, porque Deus não tomará o culpado por inocente. O homem tem liberdade de servir a Deus ou não. Ele sabe que matar é pecado. Se ele quiser, ele mata. Ele sabe que roubar é pecado. Se ele quiser, ele rouba. Mas ele não é inocente da consequência, da punição que ele vai receber por esse pecado, transgredindo a lei. E a lei é a de Deus. E o juízo é divino, é eterno. Não é a lei dos homens. Porque a lei dos homens também tem punição, mas é temporária. Mas é uma punição temporária. A lei de Deus é eterna. A punição é eterna. Então Adão, ele foi advertido que se ele pecasse, ele morreria. Eu pergunto a você: Adão pecou, ele morreu? Fisicamente não. Porque Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando da morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. O homem tinha vida com Deus, que era a comunhão. Vida fala de comunhão, morte fala de separação. Foi isso que Deus disse a Adão: no dia que você me desobedecer, você perde a comunhão comigo. Você está afastado de mim, indo a juízo por causa da sua rebelião, do seu pecado. E Adão morreu ali espiritualmente, aonde entra a primeira morte, que é a morte espiritual. A segunda morte espiritual será a morte eterna no dia do juízo. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado os que não têm parte na segunda morte. Porque os que vão para a segunda morte vão para juízo.
né? A primeira morte foi lá no Éden, que todos estão mortos com essa atitude do pecado de Adão, que todos nós pecamos também. Ah, eu pequei porque Adão é que é culpado. Não, eu também tinha um livre-arbítrio. Ah, mas eu nasci na natureza pecaminosa. Mas eu sabia o que era o certo e o errado. Todos são culpados do seu pecado. Mesmo que esteja numa natureza corrompida, separada de Deus, mas o homem tem consciência, tem entendimento. O homem não está inerte. O homem não está com a sua memória esquecida. Você tem quantos anos? Tem 50? Você tem lembrança dos seus 10 anos, dos seus 20 anos, dos seus 30 anos. Isso quer dizer o quê? Que faz de você um ser consciente e responsável. Está pensando que quando você morrer vai se apagar tudo isso? O homem vai dar conta de si, de tudo que ele viveu aqui na terra, lá na eternidade. Ele vai ser julgado consciente do seu pecado. Hoje, o povo aqui está culpando Deus de tudo. Mas quando for para a eternidade, vão ver a verdade. Vão reconhecer. E o maior sofrimento daqueles que partem sem Jesus é saber que teve tanta oportunidade de ser livre desse destino e desprezaram, porque acreditaram na mentira e desprezaram a verdade, por onde poderia se salvar. E por acreditar na mentira, vão sofrer a eternidade sem Deus. A morte eterna é a condenação. Porque o salário do pecado é a condenação eterna. Morte aí não fala de extinção. Separação eterna. Por quê? Por causa do pecado. E a Bíblia vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, que vão ser condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. Então a morte é separação, não é extinção. Então Deus disse a Adão: Adão, no dia que tu comer, que constitui o pecado, tu morre. Adão comeu, constituiu o pecado, transgrediu contra Deus, e agora ele não poderia mais estar em comunhão com Deus. O pecado não leva ninguém a ter comunhão com Deus. O pecado afasta o homem de Deus, que é a morte, a separação. Fisicamente, Adão veio morrer depois, como consequência do pecado. Aí Deus agora estabelece a morte física. Porquanto tu és pó, a matéria, voltarás ao pó. Mas o homem não. Deus não disse que o homem seria extinto e ia para a sepultura. Quem vai para a sepultura é o corpo de onde veio. E o espírito para Deus, que é o ser real, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, que veio de Deus. E nós vamos para Deus, ou para a vida eterna com Ele, ou para a condenação eterna. Então morte não fala de extinção. Morte não fala de você morrer, ser sepultado na sepultura na terra e acabou tudo. A Bíblia, quando fala de morte, fala de separação. O que é a morte do corpo? A separação da alma e do corpo. Porque lá em Tiago, capítulo 2, vai dizer que o corpo só tem vida por causa da alma. O que dá vida ao corpo é a alma. É o ser real que habita nesse corpo. Quando o ser real sai desse corpo, o corpo morre. Vamos ver? E não é o sangue não, tá? Você pode estar com o corpo cheio de sangue. Se Deus tirar o espírito, o corpo morre. Olha o que Tiago diz aqui. Tiago capítulo 2, isso é Bíblia, viu, irmão? Tudo aqui que você está recebendo é com instrução na palavra. Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim diz a palavra de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito está morto. Eita, o cara morreu porque levou 30 tiros. Não, porque Deus chamou naquele momento, tirou o espírito do corpo. Ele poderia levar 1 milhão de tiros. Se o espírito permanecesse nele, ele continuaria vivendo. Mas como Deus deu a regra do tempo findo do homem aqui neste mundo, como Deus deu ao homem a situação dele, que ele escolheu, caminho de morte, tanto a física como a espiritual, o homem morre. O homem, neste mundo matéria, no corpo, porque o ser real não. O ser real sai do corpo e vai para a eternidade. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, meu amado? Meus amigos que me ouvem. Todos aqueles que partem para a eternidade sem Cristo
Ai dessa alma. Vão para um lugar tenebroso, medonho, ignífero, horrível, sofrimento eterno. Ainda que o diabo faça você não acreditar nessa verdade, dizendo que morreu, acabou, não existe mais nada, dizendo que vai para um purgatório, dizendo que vai ficar inerte e depois volta para viver no paraíso, a verdade não é essa. A verdade é a palavra de Deus que diz: depois da morte segue ao juízo. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque estes sim vão para o descanso na alma, vão descansar. Vão para um lugar de descanso, não ficando inerte, vivo, consciente em descanso, até o dia da ressurreição do corpo. E aqueles que morrem sem Cristo vão para o tormento eterno, até o dia da ressurreição do corpo, não para ter oportunidade de servir a Deus e de viver no paraíso, para ir para o lago de fogo que arde como um fogo e enxofre, serem atormentados eternamente. É a palavra de Deus. Apocalipse 14:13, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão do seu trabalho. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. O sempre aqui é no contexto de eternidade. Não é deixar de existir, perecer, acabou. O homem, ele teve princípio, mas não tem fim. O homem não foi criado como um copo descartável. Enquanto der para usar, ele está usando depois e joga fora. Não. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E uma dessas imagens e semelhança, que fala nos atributos, no critério, é a existência. O homem vai existir eternamente. Por isso que existe a vida eterna, que essa vida eterna simboliza, é a vida com Deus. Essa vida eterna refere-se, aliás, à vida com Deus na eternidade e à condenação eterna. A condenação eterna se refere à vida sem Deus na eternidade. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Está lá em Daniel 12:2, João 6:38, Jesus também falou nisso. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, a gente pode ver isso aqui no versículo, capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Fazer o mal aqui e fazer o bem é estar em Cristo ou não. Porque ninguém faz o bem aos olhos de Deus fora de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Então, meus amados irmãos, nós temos que entender o que é morte, que a Bíblia fala, é separação, não é extinção. Não é? É pregado aí no Testemunho de Jeová, pela doutrina adventista do sétimo dia, e por outros sábios que querem trazer inovação, não se submete à doutrina de Cristo, que prega para o povo aí que depois que morreu acabou, não existe mais nada, a morte e a sepultura. Zé Rony? Todos? Beleza. Que a morte e a sepultura e por aí vai. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Creiam no que Jesus ensinou. Não no que ensina esses homens que se julgam de Deus, de autoridade. Creiam no que Jesus ensinou. E Jesus não ensinou a ninguém que depois da morte, a água mineral está subindo, viu? Que depois da morte ninguém vai ficar extinto, deixar de existir, perder a consciência, evaporar. Ao contrário, Jesus vai dizer, olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25. Acompanha aí, meu irmão, a instrução baseada nos princípios de Cristo, da verdade que Ele nos trouxe. Porque a verdade não é o teólogo, o pastor, a igreja, a religião e nenhum conceito doutrinário de nenhuma religião. A verdade é Jesus e o que Ele trouxe é a verdade.
Olha o que Jesus disse. Mateus 10, 28. Jesus vai dizer: não temam os homens que matam apenas o corpo. Que eles, se eles puderem matar, só mata o corpo e não a alma. Jesus vai dizer: temam aquele que lança tanto o corpo como a alma no inferno. E o inferno aqui não é sepultura, onde o corpo é enterrado. Porque o corpo vai ser ressuscitado para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é o destino eterno de todos os que não creram em Jesus para se salvarem. Não estou julgando aqui ninguém. Mas os que não creem em Jesus, não sou eu que digo. É a palavra, é o próprio Jesus. Quem não crê nele será condenado. Salvação é só para os que estão em Cristo. Quem não está em Cristo não tem a vida eterna, mas a ira de Deus, a condenação eterna sobre esse, permanecerá para sempre. Então, amigo, veja como é importante você atentar para esse ensino. Deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra. Não sou eu que vai te convencer. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso através da pregação do Evangelho, que eu estou te pregando aqui. É pela palavra que o Espírito de Deus trabalha no coração, no entendimento daquele que ouve e crê. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus falou de inferno como um lugar eterno. E Jesus não falou de inferno como sepultura. Mateus 10, 28. Jesus não está se referindo à sepultura. Jesus está falando de um lugar onde o ser humano vai existir eternamente. Corpo e alma. O corpo vai ser ressuscitado. A alma vai voltar para esse corpo, para estarem no inferno, na eternidade sem Deus eternamente. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus 25, versículo 41. Vigiai e orai. Não, peraí. Mateus 25, eu li o texto errado. Aqui, Mateus, eu estava lendo 26. Mas vigiai também, viu, meu irmão? É Deus falando contigo. Vigiai e orai. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, fala do juízo, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E estes irão para o tormento eterno, mas o justo aqui não é quem é justificado dentro de religião, não é quem é justificado pelo seu bem, pela sua obra, pela sua caridade, pela sua vida de justiça. Os justos aqui que vão para a vida eterna são os que são justificados por Cristo para receber a remissão de pecados, para ser livre do juízo e da condenação. Então Jesus fala que muitos vão para o inferno que Deus preparou, não para os homens, mas Deus preparou esse lugar de punição eterna para o diabo e seus anjos. É o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, falando sobre esse lugar, que a alma de todos aqueles que não creram em Jesus vão viver na eternidade. Olha o que Pedro fala sobre isso. Olha, irmão, o inferno não é sepultura não, tá? Cuidado com esses pregadores do diabo que manipulam a verdade do Evangelho e que falsificam a palavra com interpretações heréticas. O inferno, Jesus nunca tratou de inferno como sepultura, túmulo cavado no chão na terra. O inferno é uma cadeia espiritual, onde todos que morrem sem Jesus vão estar lá para cumprir o juízo. Olha o que Pedro vai dizer sobre isso. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram. Pedro está aqui dando um exemplo do pecado dos seres celestiais lá no céu. Mas havendo-os lançado no inferno, os anjos não foram para a sepultura. O inferno aqui que esses anjos que pecaram foram lançados, não é a sepultura, porque os anjos são seres espirituais. Ele não tem como enterrar ele na terra. O texto aqui não se refere à sepultura. Os anjos que pecaram, seres espirituais, seres pessoais que são espirituais, que pecaram contra Deus. Pedro está aqui mostrando o que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra Deus lá no céu. O próprio Deus também estabeleceu juízo para eles. E Pedro vai dizer, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno. O que é o inferno? É sepultura? Não. Porque os anjos que pecaram contra Deus estão lá, também no inferno.
Aí Pedro vai dizer, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia de quê? O dia do juízo. Eles estão reservados porque o inferno é uma cadeia que os transgressores que morrem sem Jesus, aonde os anjos que não tiveram perdão estão lá também, aguardando o dia do juízo. Tanto os homens que não creem em Jesus, como o diabo e os demônios, todos vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é o dia do juízo. Todos que não se submetem a Cristo não vão deixar de existir a partir da morte, quando o seu corpo é enterrado na terra e fica inexistente. Ele sai do corpo, o corpo desce à terra de onde veio, mas o espírito, a pessoa real, ser real, consciente, volta para Deus, ou para receber o descanso eterno até o dia da ressurreição do corpo, ou para receber o apartai-vos de mim até o dia da ressurreição do corpo também. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Já estão reservados aqui no inferno. O inferno é uma cadeia espiritual, aonde está a alma, o receptáculo dos espíritos desencarnados. Os espíritos de quem morreu não está vagando no espaço que nem ensina a doutrina espírita, para poder ser doutrinado, para poder reencarnar, para poder ter uma nova chance de chegar à perfeição. Os espíritos de quem morre sem Jesus vai para o inferno, que é cadeia dos espíritos desencarnados, e ficam lá reservados até o dia do juízo. Não é eu que digo, é a palavra. Eu não estou trazendo aqui assunto religioso, tá? De religião evangélica, de religião católica, espírita. Eu estou trazendo a verdade de Deus revelada para a humanidade. Quem crê será bem-aventurado, irmão. Não é obrigado a ninguém crer, não. Pode continuar crendo aí na tua doutrina, do teu pastor, da tua igreja, da tua religião, do teu papa, do teu padre, do teu ancião, do teu líder espiritual dentro do espiritismo, de qualquer religião. Se você não crê aqui, ó, no que está aqui revelado por Jesus, você está no anátema. Passarão os céus e a terra. O que vai prevalecer não é a doutrina da igreja A, B ou C. O que vai prevalecer não é o ensino do pastor A, B ou C. O que vai prevalecer é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe grandes revelações por onde nós podemos ser salvos, ser bem-aventurado. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. Quem crê será salvo. Inferno existe. É a eternidade sem Deus para aqueles que morrem e parte deste mundo. Não é para o descanso no céu. Porque o povo tem uma mania de dizer, não é? Eita, morreu. Foi para Deus. Morreu. Deus a tenha no bom lugar. Morreu. Que a tua alma esteja descansando. Que Deus dê descanso nessa alma. Não é padre, não é papa, não é pastor, não é caridade, não é bondade, não é religião, não é vida justa do homem, que garante o homem descanso na alma depois da morte. Sem Jesus, ninguém tem descanso na alma. Só vai descansar depois da morte os que morreram em Cristo, que receberam Jesus, foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, justificados dos seus pecados, absolvidos da culpa, livre do juízo, porque Jesus é quem nos salva. Ele é o nosso Salvador. E fora dele não há meio do homem se salvar. Quem não tem um filho não tem a vida, não tem descanso, não tem descanso com Deus lá no céu. Quem não tem o Filho de Deus está indo para o juízo, condenação eterna, irmão.